agora fechando então o nosso evento com lançamento de livros, né, do professor Matias Lúcio e com o professor Luiz Felipe Osório, né. Vamos começar aqui com o professor Matias, mas antes eu gostaria de fazer, enfim, uma leitura do currículo do professor Matias, né. Matias Lúcio é docente do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estagiário pós-doutoral em Economia pela Universidade Federal Fluminense. É pesquisador do GT Crise e Economia Mundial em Nossa América Latina, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, coordenador do IEDLA, né? Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana, e membro do Conselho Memorial Arquivo Vânia Bambirra, e organizou com Carla Ferreira e Jaime Osório Padrão de Reprodução do Capital pela editora Boitempo, né? O livro, então, é Teoria Marxista da Dependência, Problemas e Categorias de uma Visão Histórica, aqui. Eu vou passar então para o Matias agora, para falar da sua obra e nos trazer os elementos importantes e cruciais. Obrigada, Matias. Bem, então quero agradecer a professora Joana das Flores, que está fazendo a mediação aqui do debate, cumprimentar o colega Luiz Felipe Osório, o único presente. E esse é um livro que nós estamos comentando nesse espaço no colóquio Economia Política do Sistema Mundo, o livro Teoria Marxista da Dependência, Problemas e Categorias, publicado pela editora Expressão Popular. Ele é resultado de 10 anos de pesquisas, né? Eu digo isso não a maneira de vaidades acadêmicas, né? Não é algo que devamos cultivar na academia, nem a nossa concepção de que o conhecimento seja produzido a partir de um indivíduo, né? Por mais esforço que tenha de pesquisa aqui presente. Na verdade, é resultado de um esforço coletivo de pesquisa que reúne mais de uma geração de pesquisadores a partir da trilha desta, que é a vertente do pensamento marxista latino-americano, que é a TMD, e nós fizemos um trabalho, resultado desse período de pesquisa, que busca sintetizar algumas das principais categorias de análise da TMD para compreender o caráter do capitalismo latino-americano, das nossas formações econômico-sociais, sendo, digamos, uma conjunção que nós podemos entender como um estudo de crítica da economia política e de história econômica, né? Então, talvez uma das contribuições do livro seja buscar essa síntese, né, de algumas das principais categorias de análise, que não são somente elas, mas são algumas das principais. Então, o livro está organizado em 4 capítulos, abre discutindo a questão das transferências de valor, que expressam relações de intercâmbio desigual, transferências de valor como intercâmbio desigual. O segundo capítulo é intitulado A Cisão nas Fases do Ciclo do Capital, ou Divórcio entre a Estrutura Produtiva e as Necessidades das Massas. O terceiro, a superexploração, e o 4º capítulo, que, digamos, conduz na narrativa do livro, já buscando uma síntese de múltiplas determinações, como o epílogo do livro, é dedicado à categoria dependência, que reúne todas as categorias anteriores, né, como um grau de determinação histórica que vai buscar dar conta de toda essa complexidade. Nós estamos num colóquio que também trouxe uma homenagem aqui ao professor Teotônio dos Santos. O livro reivindica toda a tradição criadora da TMD, fundada pelos brasileiros Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra e Rui Mauro Marini. Ele tem comentário de contracapa de João Pedro Stedley, que muito nos orgulha, com quem tivemos um profícuo debate de lançamento em São Paulo, na livraria da editora Expressão Popular. O público que está aqui presente nesse auditório, também eu convido quem quiser fazer a aquisição do livro por R$30 ali na frente, na banca com o Matheus, da Expressão Popular. A arrecadação do livro, especialmente da cota do autor, ela é toda destinada à produção do vídeo documentário Vânia Bambirra, a história de uma revolucionária, que busca trazer a trajetória da Vânia, fundadora da TMD, assim como o Teotônio do Rui Marinho. Muito bem. Eu diria que o livro ele reúne, isso também é ressaltado na apresentação do professor Jaime Osório, expoente da TMD, chileno-mexicano. Ele reúne algumas características para entender essa questão, que são as relações de dependência. Aqui se discute muito, né, nesse colóquio, o professor Luiz Felipe, eu tenho certeza que vai tratar disso a partir do livro dele, que é a questão do imperialismo, né?
Para a TMD, o imperialismo nós temos que entendê-lo não somente como um fenômeno externo, mas como algo que finca raiz nas nossas sociedades e produz uma diferenciação da economia mundial e das formações econômicas sociais, acirrando determinadas tendências da exploração e do sistema de dominação e dando passo, engendrando novas tendências e contratendências, ou seja, relações sociais que, à base de repetição histórica, configuram determinada regularidade que assume, inclusive, caráter de lei, no sentido de leis científicas, de leis tendenciais. E nós tratamos nesse livro exatamente de 3 dessas leis tendenciais, que são analisadas pelos fundadores da TMD, que são a superexploração da força de trabalho, as transferências de valor e a cisão no ciclo do capital. Como a gente pode identificar isso e qual é a contribuição crítica dessas categorias de análise para a gente explicar as nossas sociedades, as nossas economias. Então, em primeiro lugar, a transferência de valor. Esse era um tema que já havia sido teorizado por Marx. Entretanto, a TMD vai identificar transferências de valor de tipo específico, ou seja, que acirram determinadas tendências e não são contrabalançadas da mesma maneira pelas contratendências que atravessam ela. Então, nós vamos ter aqui, uma maneira sistemática e estrutural na história do capitalismo, na nossa região, transferências de valor que vão implicar uma perda de riqueza socialmente produzida nas nossas economias, pela classe trabalhadora e com as nossas riquezas naturais, e que não vão ser apropriadas internamente, ou vão ser apropriadas na sua maior parte pelas economias dominantes num processo de perda, ou transferência de riqueza. E a TMD identifica uma série de modalidades em que acontecem essas transferências de valor. 2 delas já no período em que a teoria estava sendo gestada. Primeiro partisse da discussão da própria CEPAL sobre a deterioração dos termos de intercâmbio, mas também avançando para pensar as remessas de lucros, royalties e dividendos. E a TMD, mais recentemente, nós também nos encontramos nesse esforço coletivo no livro, buscamos identificar outras formas que vêm tendo importância cada vez crescente, quer dizer, o serviço da dívida, lembrando que a dívida ela também está determinada pela lei do valor, pela relação valor. Nós somos economias que não controlam moedas fortes, que estão, portanto, subordinadas tanto na função dinheiro mundial como na função capital dinheiro, expressando a dependência financeira, mas se implicando com outras esferas da dependência. Isso vai trazer consequências. Além disso, a apropriação de renda diferencial, de renda da terra. A América Latina, nós sabemos que é um reservatório mundial, além de força de trabalho, de recursos naturais abundantes e estratégicos e escassos que são apropriados em grande medida pelas empresas transnacionais, pelas economias dominantes. Isso vai implicar transferência de valor sobre essa forma de apropriação de renda diferencial. Nós trazemos essas formas, portanto, no capítulo 1, tratamos de ver a historicidade dessas relações, desde o início das relações capitalistas nas nossas economias, e indicadores econômicos e sociais para o seu estudo, ou seja, para fazer análise concreta de situação concreta. No capítulo 2, nós tratamos da questão da cisão na fase do ciclo do capital. É uma categoria da TMD que ajuda a expressar, digamos, a agudização, da contradição entre produção e consumo, produção e circulação, produção e controle, enfim. E existem 3 cisões historicamente falando. Uma primeira é quando nós somos incorporados de maneira subordinada ao mercado mundial para fornecer alimentos e matérias-primas baratas. Nós estamos falando no período da Revolução Industrial, mercado mundial capitalista, e a América Latina vai contribuir para a passagem do eixo da acumulação baseado na mais-valia absoluta para a mais-valia relativa nas economias centrais. Isso vai produzir aqui internamente uma cisão entre a esfera voltada para o mercado externo e a voltada para o mercado interno. Não significa que não havia mercado interno, mas nós estamos falando dessa contradição potenciada, agudizada que se coloca aqui. Depois, quando se dá o processo de industrialização nas economias dependentes, ou a industrialização dependente, sem que desapareça essa cisão anterior, comparece uma nova cisão, uma nova contradição, que é a cisão entre esfera alta e esfera baixa do consumo. Isso vai ter uma consequência, porque mesmo que se estruturem mercados de consumo de massas, como é o caso da economia brasileira, nós temos um efeito que é a produção de bens que são
cuja demanda é oriunda da mais-valia não acumulada, ou seja, do consumo da classe capitalista e da classe média alta ou pequena burguesia, se preferirem utilizar esse termo. Exemplo, produção de automóveis. O Brasil oscila entre o sexto produtor e o quarto mercado mundial de automóveis, enquanto não provê para a classe trabalhadora e para a população de suas metrópoles transporte coletivo em condições de qualidade, ao passo que mesmo nas economias dominantes, que também despontam na produção de carros, elas não deixam de utilizar o modal ferroviário, metrô e outros transportes. Nas manifestações de jovens nas nossas metrópoles, nos últimos anos, por transporte de qualidade, contra a precarização das condições do espaço urbano, tinha uma palavra de ordem que dizia o seguinte: país rico é onde o rico anda de transporte coletivo. Não é que quem tenha condições de adquirir um automóvel não vai fazer nas economias dominantes, mas essa mensagem quer dizer que o transporte coletivo lá não é precarizado para beneficiar uma transferência intersetorial, uma distribuição de riqueza para favorecer determinado padrão de consumo. Então essa é a segunda cisão. E nós temos uma terceira cisão que se coloca na presente fase do capitalismo, também chamada no debate da financiarização, ou a nova subfase das relações imperialistas, que não é um descolamento da produção, mas é uma dinâmica contraditória, onde nós temos a presença crescente da valorização do capital mediante a apropriação de lucros fictícios. Inclusive, nessa modalidade, quer dizer, se a tendência de financiarização ela está presente em todo o espectro da economia mundial, aqui novamente nós nos encontramos de maneira subordinada e atravessando de maneira contraditória esses efeitos. Exemplo, que é o maior devedor mundial, não é o Brasil, não é a Argentina, não é o Haiti, são os Estados Unidos, que controlam a moeda de reserva mundial e que obtêm lucros fabulosos, mediante a apropriação de lucros fictícios, como você sabe. Entretanto, aqui reside a especificidade que a TMD vai trazer, é que também nessas relações nós nos encontramos sob relações subordinadas ou dependentes, que não é, portanto, repito, um elemento externo, mas que finca raiz numa dialética externo-interno e que vai configurar, portanto, também essa terceira cisão. Muito bem, então o capítulo 2 trata dessa cisão nas fases do ciclo do capital. Isso vai ter consequências sobre o modelo produtivo, sobre as relações de produção e distribuição e apropriação, sobre a acentuação dos problemas sociais e das tensões sociais. Não é alheio à conjuntura que nós estamos vivendo hoje, exatamente tem uma chave para explicar isso. E o terceiro capítulo nós tratamos da questão da superexploração, que segundo o Rui Mauro Marini, ela, digamos, é o fundamento da dependência, a sua característica mais marcante. Numa linguagem mais popular, que nós podemos utilizar, e aqui se colocava à tarde, a colega lá da Baixada dizia como a gente levar esse conhecimento e trabalhar junto para pensar a realidade nas comunidades, enfim. A superexploração quer dizer o seguinte, olha, onde se vive menos e pior é onde se trabalha mais, e se vive menos e pior é porque se trabalha mais. Ou seja, historicamente as jornadas de trabalho são mais extensas, são mais extenuantes, os níveis salariais são mais baixos em determinada parte do mundo. E a América Latina faz parte dessa realidade do mundo. Nós tratamos então da categoria da superexploração, que quer dizer a violação, seja do fundo de consumo, seja do fundo de vida da força de trabalho, ou seja, a agudização da lei geral da acumulação capitalista ou o consumo prematuro da força vital do trabalhador, da trabalhadora, ou a não reposição do seu desgaste. No fundo, essas duas dimensões estão articuladas, fundo de consumo e fundo de vida. E existem 4 formas para o estudo, a partir de indicadores econômicos sociais, da relação de superexploração. Então, uma delas é a remuneração da força de trabalho abaixo do seu valor, que a gente pode pensar aqui a defasagem entre o salário mínimo praticado e o salário mínimo do DIEESE. A segunda modalidade, que é o prolongamento da jornada de trabalho, além dos limites normais, por exemplo, o uso sistemático de horas extras, não a hora extra em si, mas a necessidade de prolongar a jornada de trabalho, inclusive, agora ainda mais com a legalização aberrante, disso com a contra-reforma trabalhista do governo golpista de Michel Temer, mas o trabalhador, a trabalhadora tem que recorrer a isso por causa da insuficiência do seu fundo de consumo, comprometendo, portanto, a sua qualidade de vida, o seu fundo de vida, enfim.
A terceira, o aumento da intensidade do trabalho além dos limites normais. Um indicador para isso é pensar os acidentes de trabalho. O Brasil é recordista mundial em acidentes de trabalho, na 4ª posição, a despeito de as nossas universidades e outros organismos produzirem normas de segurança no trabalho, outras normas técnicas, mas nós sabemos que o patronato não respeita essas normas e busca tirar o máximo do sangue do trabalhador para perpetuar esse sistema. E, finalmente, o que a gente pode entender como um hiato entre o elemento histórico-moral do valor da força de trabalho e a remuneração inserida, ou condições em que novas necessidades passam a compor o valor da força de trabalho, que tende, então, a passar por uma elevação, um trabalho mais complexo, ou mesmo novas necessidades, valores de uso que deveriam estar acessíveis, mas que só vão ser acessados mediante o sobreendividamento das famílias, que na verdade é um desdobramento da questão da forma 1, que é a remuneração da força de trabalho abaixo do seu valor. A questão do sobreendividamento das famílias brasileiras, e em sua grande maioria que recebem abaixo do salário do DIEESE, é um dado indicador desse tema, por exemplo, que nós temos trabalhado. Finalmente, ainda sobre a superexploração, eu queria dizer que ela tem 3 elementos de causalidade histórica. Então, a primeira dela é esse papel contraditório da formação do mercado mundial capitalista. Enquanto a América Latina vai contribuir para a passagem do eixo da acumulação baseado na mais-valia absoluta para a mais-valia relativa nas economias centrais, o que não significa que lá desapareça a mais-valia absoluta. Nós estamos falando, então, somente do eixo da acumulação. Aqui o eixo da acumulação vai estar baseado no maior desgaste do trabalhador e na não reposição desse desgaste, ou seja, na superexploração. Isso tem a ver com o momento contraditório da formação do mercado mundial. Uma segunda... Ok, obrigado, já estamos encaminhando para o final. Uma segunda questão. O fato de aqui o enorme exército industrial de reserva oriundo da experiência histórica que foi o horrendo regime de escravidão. Nós formos pensar que somente 15 anos, entre 1835 e 1850, ingressaram no Brasil 20% do total de trabalhadores africanos escravizados que chegaram aqui em 300 anos anteriores de escravidão. Ou seja, enquanto na Europa estava se transitando, consolidando o regime de trabalho livre, assalariado, livre entre aspas, porque é livre também para ser explorado pela relação capitalista, mas a classe trabalhadora lograva acomodar limites à fome vampiresca do capital, conquistando a lei das 10 horas, em 1850, aqui se prolongava a escravidão, que os historiadores econômicos têm chamado de segunda escravidão e outras questões. Isso depois vai levar o quê? Junto com a lei de terras do ano de 1850, que o povo negro não acessasse os meios de produção e isso tivesse como um enorme exército industrial de reserva disponível para aceitar salários baixíssimos, condições aviltantes, não por sua vontade, mas pela determinação estrutural disso. Aqui nós temos algumas das causas históricas, não as únicas, mas causas importantes para entender a vigência do regime de exploração, enquanto lá nós tivemos diques de contenção à exploração capitalista, que são o desdobramento da configuração histórica do capitalismo, mas também da luta de classes. E, finalmente, uma terceira condição, que é o fato de a classe dominante das nossas economias estar submetida às transferências de valor em caráter sistemático. Ela busca compensar a sua menor competitividade na competição intercapitalista, superexplorando os trabalhadores, ou seja, a superexploração comparece, portanto, como um mecanismo de compensação para a sua menor competitividade tecnológica e de outros elementos, né? Então, aqui tem causas históricas. Finalmente, né, aqui o tempo vai além o objetivo aqui não é uma palestra, mas um comentário sobre o livro, né? O capítulo 4 nós vamos tratar da dependência como síntese dessas múltiplas determinações. E falar em capitalismo dependente não é almejar nem pressupor a possibilidade histórica de um capitalismo independente. É mostrar como esse é o modo de funcionamento do capitalismo na nossa realidade e que exige, portanto, pensar para além dele, pensar um outro modelo produtivo, né, que não significa que nós não devamos propor políticas econômicas alternativas, que não devamos buscar espaços, né, para disputar os rumos, mas que significa ao mesmo tempo que nós temos que pensar a construção de uma política para a transformação da sociedade para além do capitalismo e para além do que está colocado. E ali nós fazemos todo um debate, debates históricos no seio da esquerda brasileira e latino-americana e também da historicidade do capitalismo dependente, para pensar a disjuntiva dependência, revolução
e transição. Mas eu quero finalizar aqui com o pensamento de um autor, já que a TMD, nós entendemos como a síntese profícua entre a teoria do valor de Marx e a teoria do imperialismo, essa última formulada, entre outras, por Lenin. E Lenin tem uma formulação muito importante, como teórico político do socialismo, que é necessário nós combinarmos o máximo, ou melhor, combinarmos a fidelidade aos princípios estratégicos e, ao mesmo tempo, o máximo de flexibilidade tática. Ou seja, nós não devemos nos abster de pensar que a transformação, ainda nós estamos dentro do capitalismo, estamos nesse contexto e o socialismo não será parido por decreto ou sairá da cartola, né? Mas sim fruto de um processo de transformação mundial de larga envergadura, partindo de realidades nacionais e pensando a emancipação humana como a superação dessa sociedade da mercadoria, né? Então eu penso, e dou uma licença aqui para repetir uma palavra muito importante, nós vivemos cada vez mais na divisa socialismo ou barbárie, e eu penso que a TMD se coloca como a arma da crítica para nos ajudar a interpretar a nossa realidade para poder transformar. E esse colóquio aqui, organizado por vários núcleos, e em especial aqui pelo Laboratório de Estudos de Hegemonia e Contra-Hegemonia da UFRJ, cumpre um importante papel. Deixo meu agradecimento a todos e todas na pessoa do colega amigo Carlos Eduardo Martins. Muito obrigado pela atenção. R$30 está aqui, o valor vai para o documentário da Vânia Bandeira. Obrigado. Obrigada, Matias. O lançamento de um livro num evento como esse é sempre muito importante, porque também é um momento de devolutiva, né, de um trabalho que é exaustivo, de pesquisa intelectual, no qual o professor Matias vem se debruçando, né, há alguns anos, né, Matias? Então, é um momento também assim, que a gente tem de estar fazendo uma devolutiva desse trabalho, e sobretudo, acho que a grande importância é ter a oportunidade de ouvir o autor do livro, né, em tempos de mercadorização, inclusive de fast food aí das grandes editoras, onde a gente estamos perdendo um espaço significativo de produção consistente, intelectual, né, das grandes, enfim, editoras que lograram um período histórico aí de atuação na esquerda. Então, acho que é para aproveitarmos esse momento, né, de ter a oportunidade de ouvir o Matias falando sobre sua obra e adquirir esse livro e ter a oportunidade ainda de ter autógrafo aqui, né? É isso. Agora eu vou passar a palavra para o professor Luiz Felipe Osório, com o livro Imperialismo, Estado e Relações Internacionais, né? O professor Luiz Felipe formado em Direito, professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pós-doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor e mestre em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É membro do Grupo de Trabalho Pensamento Jurídico Crítico, CLACSO, né? É isso. Atualmente é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada desde já pela sua participação, mais uma vez aqui o livro, para todo mundo ver a capa, ver a arte. E temos aí de 15 a 20 minutos, fique à vontade, tá? Obrigada. Joana, uma boa noite a todos e todas. Saúdo aqui a Joana enquanto membro da comissão organizadora, saúdo o meu colega, de quem eu tenho enorme admiração, Matias Lúcio, aqui na mesa hoje. Para mim é um prazer estar podendo lançar esse livro aqui ao seu lado. E cumprimento toda a comissão organizadora, que vai desde o Carlos Eduardo, passando pelo Wilson, e daquelas pessoas que eu não vou nomear aqui para não ser injusto, mas gostaria de dar uma ênfase especial aqui aos alunos da Rural, que estão aí atuando não sabe a distância, né? Quem está assistindo a transmissão fora do Rio não é perto, né? Sem dúvida alguma. E eu estou vendo que eles estão aqui na linha de frente com um ótimo trabalho. Só quem organizou um evento dessa monta sabe como é difícil ter que trabalhar ali no micro, né? Então, parabéns a eles aí, a eles e elas. É uma satisfação enorme vê-los aqui, um orgulho imenso. Porque de tudo que você narrou aí, eu acho que das coisas que eu mais me orgulho é ser o coordenador hoje lá do curso e lidar diretamente com eles. Então, é uma satisfação enorme. Vejo aqui no público ex-alunos, pessoas queridas da época de UFRJ,
que sempre me dão um prazer, e pessoas também da época da Rural, que já passaram algum tempo, que já estão aí trilhando outros caminhos, colegas, pessoas que eu vou conhecendo agora, que têm trajetórias de vida muito semelhantes e estão engajados nas lutas do cotidiano. Para mim é uma alegria imensa. Como a Joana bem narrou, eu tenho uma trajetória específica de vida muito própria, eu venho do direito, que não é uma coisa muito usual para estar discutindo aqui, e tenho minha formação, mestrado e doutorado em Economia Política Internacional, aqui no PEP, logo me sinto em casa aqui na UFRJ, né? Sempre quando venho aqui, venho com o coração aberto, cheio de boas lembranças e recordações. E toda essa formação, vamos dizer assim, pouco convencional, fez com que eu conseguisse, em alguma medida, adentrar no ramo das relações internacionais pela janela, não exatamente pela porta. E me orgulho disso porque isso me permitiu olhar com um certo distanciamento também o que se era debatido na área. Nós estamos nesse meio teórico, nesse campo científico das relações internacionais, nós vivenciamos uma narrativa muito pouco profícua, para dizer o mínimo. Nós vemos uma narrativa totalmente enviesada por um padrão anglo-saxão antimarxista, que coloca uma área altamente refratária ao marxismo ou qualquer coisa que se aproxime dos marxismos. Então eu tento sempre chamar nesse momento aqui o livro para o que o marxismo tem, ou que os marxismos têm a oferecer às relações internacionais. E esse evento aqui, o Colóquio dos Sistemas Mundo, é um evento que acontece todo ano, já tem toda uma tradição, e em relação a ele eu tenho uma particularidade aqui muito específica. Foi o primeiro congresso que eu participei enquanto simulacro de acadêmico. Lá no meu mestrado, ainda em 2010, eu tive a oportunidade de mandar um trabalho ainda muito pueril lá para a Federal de Santa Catarina, que sediou o evento naquele momento. E para mim foi uma experiência incrível, porque a partir dali eu conheci o que é um seminário, o que é um colóquio, o que é essa troca, esse intercâmbio de ideias, intercâmbio de conhecimento. Para mim foi muito salutar. Então é uma honra enorme estar aqui hoje lançando esse livro. Fico feliz e agradeço a todos pelo convite, todos e todas pelo convite. Bom, esse livro aqui foi o produto do meu pós-doutorado em São Paulo, em 2015, 2016, e foi uma tentativa de olhar para um tema, marxismo em relações internacionais, pelo seu prisma mais conhecido, o imperialismo. Eu imagino que todos aqui tenham algum interesse na política ou na política internacional, e imperialismo é uma palavra incontornável dentro desse espectro. Incontornável até pelo ponto de ser importante e central, nuclear, ou pelo outro lado, de ser altamente estigmatizado e ter durante um bom tempo ter sido taxado como ultrapassada. O imperialismo, você falasse imperialismo alguns anos atrás, sobretudo na década de 90, você era taxado como peça de museu, uma pessoa antiquada, estava fora. Ainda hoje há alguns, mas hoje com bem menos frequência, essa turma foi perdendo força ao longo do tempo. Mas o contexto que eu escrevo esse livro aqui para refletir, o contexto da concretude, é um momento em que nós vivemos um golpe de Estado dado dentro das entranhas da institucionalidade, ou seja, dado pelo direito, as instituições às quais o nosso governo progressista tanto alimentou, como o Ministério Público e Judiciário, foram as instâncias que comeram a mão que o alimentou, que morderam a mão que o alimentou, que se voltaram contra aquele governo que tanto privilegiou o funcionalismo público, tanto fortaleceu o Estado brasileiro. Um golpe de Estado dado por meio do direito, o que para muitos é chamado de golpe brando, o que não tem pelo menos a força das armas de maneira mais notória, mas é dado e costurado desde o STF até esse juizado de primeira instância, como esse que vai para lá do ministro da História, ele nem merece ser aqui citado, mas que comete as maiores barbaridades e injustiças contra líderes populares importantes, não só o Lula, mas outros também. E nesse contexto nós verificamos que esse golpe, todo esse movimento, ele não é um movimento estritamente nacional, ele não está atrelado somente à correlação de forças
internas que foi muito bem debatido aqui. Há um aspecto internacional nesse golpe de Estado fundamental, inclusive que norteia as principais iniciativas do governo golpista. Não à toa que concessões, privatizações e abertura ao investimento, à entrada de capitais estrangeiros, é uma das primeiras medidas tomadas por esse governo. E não só a diminuição do que, ironicamente, cretinamente se chama de custo Brasil, que é o custo com a mão de obra, ou seja, a reforma trabalhista, também foi uma das primeiras medidas da reforma trabalhista e previdenciária, não deixa de ser uma maneira de você arrochar e aumentar as condições para a valorização do valor aqui dentro do Brasil. Então, eu chamo a atenção que o aspecto internacional está presente no nosso cotidiano, por mais distante que pareça numa primeira mirada. E não só, esse contexto de crises e golpes é um contexto também, por outro lado, de se celebrar. Aqui os debates pioneiros sobre imperialismo completam seu jubileu centenário, assim como também se celebram agora, nesse ano de 2018, o bicentenário de nascimento de Marx. Logo, ano passado se celebrou os 150 anos da publicação do Capital Volume 1. Ou seja, há marcos importantes que vão pululando a nossa realidade que merecem, ou que pelo menos nos servem de fermento para a tentativa de um pensamento mais crítico. E nessa tentativa de mapear, ou pelo menos mostrar ao público o que é o marxismo dentro das relações internacionais, e esse livro também vem na mesma toada do que foi o colóquio de Relações Internacionais e Marxismo, realizado ao final do ano de 2016 pela Federal Rural e pela UFRJ aqui no Rio. O que eu sinto muita falta, conversando com colegas e com alunos que se interessam pelo marxismo e pelas relações internacionais, é a dificuldade de sistematizar o tema. Primeiro falar em marxismo, por si só, é falar num espectro altamente plural. Há diversas interpretações, inclusive interpretações até mesmo que se digladiam dentro do próprio marxismo. Então, só de falar em marxismo já é por si só falar de um enorme universo, e falar das relações internacionais enquanto campo científico é travestir aquilo que se coloca, que se é dado, como um campo científico permeado pelo debate, ou melhor, pelo falso debate entre liberalismo / idealismo versus realismo. E os seus desdobramentos, que são o segundo e o terceiro debate, nada mais são desdobramentos desse primeiro. Esse falso debate é um debate que se cerca em torno de uma racionalidade que ora se direciona para o mercado, ora se direciona para o Estado. E dali gera uma aridez, um campo infértil para a proliferação de qualquer teoria que se propõe à transformação. O marxismo não, ele franqueia ferramentas importantes para que se faça essa transformação e melhor, ele chama a atenção para a importância que o aspecto internacional tem dentro do modo de produção capitalista. Afinal de contas, Matias muito bem coloca aqui, quando trata do mercado mundial, em seu livro, eu tento passar isso aqui de ponta a ponta no livro. O modo de produção capitalista, ele é por essência expansivo, ele é por essência internacional, ele não se limita a fronteiras geográficas ou a fronteiras nacionais. Ele ganha a sua plenitude no sistema internacional. Como Marx bem falava quando ia tratar do dinheiro mundial, a partir do momento em que a mercadoria deixa as fronteiras nacionais, que ela se despe das vestes nacionais, elas se transformam em uma mercadoria capitalista em sua plenitude. Essas lições legadas por Marx, apesar de não estarem compiladas em um volume específico, uma vez que Marx é um autor de uma teoria social muito robusta, para não dizer completa, mas muito robusta, as relações internacionais elas permeiam boa parte de suas obras, sobretudo na sua obra magna, enciclópica, que é o Capital Volume 1. No volume 1 há trechos importantes sobre as relações internacionais, e no volume 3, que foi organizado, cujo volume, editado pela Boitempo, foi organizado pelo professor Marcelo Cartagnolo, que aqui está, o volume 3 também traz contribuições fundamentais para se entender as relações internacionais a partir das premissas marxianas e marxistas. Isso é importante ressaltar, porque muita gente não conhece, acha que porque Marx não legou um livro específico sobre relações internacionais, como havia
como havia planejado no roteiro inicial do Capital, conforme consta lá nos Grundrisse, lá naquele primeiro roteiro, o volume 6 seria sobre o mercado mundial e as crises. Claro que Marx, com o tempo, verificou que aquela tarefa seria impossível e conseguiu diluir esses temas dentro dos volumes editados, o primeiro em Vidas e os outros a partir da sua morte. Fundamental aqui é chamar a atenção para que o marxismo das relações internacionais, muitas vezes, é colocado num balaio de gato das teorias críticas. Vocês forem abrir qualquer livro aí, desse senso comum mais tradicional sobre introdução às relações internacionais, vocês verificarão um extenso rol para o realismo, um extenso rol para o liberalismo, barra-liberalismo, e o resto. E o resto. E o resto que congrega, né, perspectivas das mais díspares possíveis. Então, minha tentativa aqui, primeiro, antes de qualquer coisa, é chamar a atenção para isso. Né? Ou seja, nós precisamos ter teorias marxistas de relações internacionais. E essa é a tarefa minha, mas também de vocês, pesquisadores e estudantes do tema. E a partir desse momento em que eu coloco minha lente para as relações internacionais e marxismo, eu necessariamente passo pelo tema imperialismo. O imperialismo ele é central. Marx não fala a palavra imperialismo em seus escritos, apesar de discutir experiências que ele considerava desse viés, quando vai tratar da Índia e da Irlanda, das experiências coloniais britânicas na Índia e na Irlanda. Lembro a todos aqui que se Marx ganhou dinheiro com alguma coisa na vida foi com um artigo jornalístico para diversos jornais nos Estados Unidos sobre relações internacionais, sobre política internacional. Então, para os internacionalistas aqui presentes, é importante ressaltar isso. E a partir desse momento, quando Marx falece, vem a óbito, aqueles que se propõem como seus, não exatamente seguidores, mas seus intérpretes posteriores, são aqueles que vão desenvolver pioneiramente o conceito de imperialismo. E mais uma vez aqui eu lembro a turma da área de relações internacionais. Como foi falado na mesa anterior, a questão do internacionalismo e a questão nacional, que estão altamente articuladas, são questões que permeiam pelo menos os debates da Segunda Internacional, ao final do século XIX, quando a tradição anglo-saxã antimarxista pontua o início do campo científico das relações internacionais a partir da Primeira Guerra Mundial, o que é uma falácia enorme. Aqui a gente pode pontuar o final do século XIX com os debates da Segunda Internacional e o que se desdobrou daquilo que é o debate principal e seminal desse tema entre Lenin e Kautsky. Chamo a atenção para isso. Bom, tendo em vista essa dinâmica das relações internacionais e marxismo, eu tento estruturar o meu livro, levando em conta que o conceito de imperialismo ele não é o mesmo do final do século XIX até hoje, mesmo porque o capitalismo não o é, ele sofre transformações importantes, porém é importante marcar que o imperialismo é um traço constituinte e estrutural do capitalismo. E apesar da sua faceta ir mudando ao sabor das transformações do capitalismo, a estrutura permanece a mesma. Nós verificamos fenômenos muito semelhantes com momentos de aprofundamento ou retração, a depender do contexto da correlação de forças. Matias citou aqui a questão da financiarização, do aprofundamento no momento atual. A financiarização não é uma novidade da nossa época, mas já foi lida e discutida pelos pioneiros do imperialismo. O seu aprofundamento que sua intensificação. E aí, nessa tentativa de traçar essa trajetória, eu faço em três grandes debates. Três grandes debates seguindo uma historicidade que a maioria dos teóricos do imperialismo faz e que aqui eu me valho muito da teoria marxista da regulação econômica de Boyk, que se mescla em alguma medida com a teoria materialista do Estado. E nessa tentativa eu faço no primeiro momento que eu chamo aqui de debate pioneiro. Esse debate pioneiro envolve as esquerdas se reconhecendo enquanto classe, a classe trabalhadora se reconhecendo enquanto tal, e a partir do momento que ela se reconhece enquanto classe, ela se coloca imediatamente no papel revolucionário. Então esse primeiro momento é o momento em que os teóricos do imperialismo estão com uma caneta na mão e com um rifle na outra,
preocupados em colocar um ponto final no livro para começar a dar o primeiro tiro e começar o primeiro movimento revolucionário. Ou seja, é um momento de muita fertilidade dentro da teoria marxista. É um momento que pelo menos 5 grandes autores trazem contribuições importantes, e eu os listo aqui nesse debate pioneiro. E a contribuição deles, com seus limites e potencialidades, elas servem de fermento para contribuições posteriores. E a partir do momento em que vem a Revolução Russa, ou seja, em que a experiência revolucionária é exitosa e todos os seus desdobramentos, como crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial, o espectro marxista ganha uma outra face, e essa outra face é uma face em que as esquerdas já não são mais a classe revolucionária, mas sim estão no poder, quer pela via revolucionária, como aconteceu na Rússia e em muitas experiências ditas do marxismo oriental, para dizer um termo mais conhecido, mas também pelo marxismo ocidental, via composição e eleições, via uma composição com as forças sociais e democratas e eleições na Europa, sobretudo. Esse momento é um momento que coincide com o chamado marxismo ocidental, e aí, em relação ao imperialismo, há uma clivagem importante. No centro do capitalismo, não há grandes inovações sobre imperialismo. Aliás, o tema fica eclipsado por outras questões. São debatidas como divisão internacional do trabalho, como hegemonia, como questões que acabam, de uma maneira, eclipsando o imperialismo como categoria central. Na periferia, ou seja, o momento em que as relações de produção capitalistas se alastram pelo globo e esticam seus tentáculos também para a periferia, na periferia, sim, temos contribuições importantes que, ainda que não tenham o imperialismo como categoria central, tratam o imperialismo e trazem novidades importantes a ele. A teoria marxista de dependência é uma delas, uma contribuição radical e inovadora dentro desse espectro. Esse movimento, que se pauta por crises e guerras, chega à década de 70 e começa uma crise do que se tinha anteriormente, ou seja, da crise do Fordismo. A crise do Fordismo aqui, eu chamo esse momento de Fordismo, pautado em 2 alicerces: o regime de acumulação, que é um regime interno, enquanto que o seu respectivo modo de regulação, ele era keynesiano, ele era intervencionista, ele era do bem-estar social, aquele que o Estado intervém direto em questões sociais. Esse modelo, a partir da década de 70, a partir da crise desse Fordismo, ele vai sendo desconstruído até chegar ao apogeu dessa desconstrução na década de 90 e inaugurar um terceiro debate, que eu chamo no livro aqui de pós-fordista, que é justamente o oposto do anterior, ou seja, um regime de acumulação que se desloca do eixo interno para o internacional. Aqui naquela toada, chama atenção para a intensificação de um fenômeno que é inerente ao capitalismo, ou seja, a internacionalização das relações de produção ganha uma intensificação a partir da década de 90, a partir desse debate pós-fordista. E dentro desse debate pós-fordista, a tarefa teórica e prática das esquerdas encontra uma diversidade tremenda, que foi a derrota e a dissolução, a derrota do Bloco Socialista e a dissolução da União Soviética a partir de 91. Ou seja, o pensamento das esquerdas nesse debate pós-fordista é o pensamento que passou por um longo período de entropia, claro, salvo aqui honrosas exceções, como o movimento zapatista no México, todo o movimento de contestação às reuniões do Fórum de Davos e as reuniões da OMC, Isso. Em Seattle, foi, claro, honrosas exceções, mas foi um momento teórico que a teoria entrou em entropia ante a derrota, as esquerdas entraram nessa entropia, procurando um caminho, uma saída. E quanto ao imperialismo, essa saída se dá a partir da crítica à obra de Hart e Negri, que, para o bem ou para o mal, no meu ponto de vista mais para o mal, mas traz essa contribuição, ou seja, acorda o pensamento marxista mais radical para a importância do imperialismo enquanto categoria central nisso. E a partir desse momento se pintam uma miríade de interpretações, se apresenta uma miríade de interpretações, trazendo o imperialismo novamente à baila das grandes discussões políticas e econômicas internacionais. E aí a tentativa, claro, já vou aqui com as advertências, naturalmente, tratar de um livro
imperialismo, Estado e relações internacionais é uma tarefa presunçosa, deveras presunçosa, mas que eu acho necessária a partir do momento em que é fundamental para todo aquele que busca iniciar sua pesquisa dentro do marxismo e das relações internacionais, para que tenha esse mapeamento, para que consiga encontrar diversos caminhos dentro dessa grande selva, ou pelo menos tentar limpar as trilhas que tem para sair dessa grande selva. Eu senti muita falta, quando comecei minha pesquisa, de um livro que pudesse nortear as leituras como esse, não de maneira tão presunçosa, mas que pudesse me dar um norte, para o qual eu pudesse puxar alternativas, que eu pudesse ter um sul, um norte e um sul. Viva o sal! E a tentativa é justamente isso, dessa preocupação de mapear os debates, colocá-los dentro da sua historicidade e dentro da sua compreensão teórica. Naturalmente, vocês vão perceber que na leitura eu tomo partido, como não poderia deixar de ser. Tenho aqui uma concepção com a qual compartilho, e vocês vão perceber que a própria divisão do livro já indica isso. O primeiro capítulo ele é menor, o segundo é um pouco maior e o terceiro é relativamente maior. Isso não é fortuito. Além do que, as denominações e sistematizações que eu faço também são questões muito de foro íntimo, né, da minha concepção teórica de mundo. Então vou renomeando, vou colocando os nomes, até mesmo de maneira a provocar debates, a provocar críticas, porque o grande intuito desse livro é ser o fermento para que nós possamos dialogar e debater, e que isso seja o primeiro passo. Deixo aqui então, só a título de conclusão, e fico aqui aberto a questionamentos, a um diálogo, a conversas, de todos aqueles aqui que resistiram até esse bravo momento. Gostaria de deixar duas observações importantes e muito na linha do que foi falado ao longo do colóquio, que o Matias ressaltou aqui. A primeira é que tratar capitalismo e tratar o Estado no capitalismo sem perpassar as relações internacionais é como se tocar o violino com apenas uma das mãos. É como comer o arroz sem o feijão. Aqui, ou seja, falta. Não atinge a sua completude. E por fim, chamo a atenção que, se foi falado aqui, uma questão importante, a praxis revolucionária, ela é fundamental, mas ela ganha sua potencialização quando tem uma teoria revolucionária, uma teoria crítica, uma teoria robusta que a movimenta. A prática é movimentada por uma teoria revolucionária, por uma teoria robusta. Meu intuito é franquear caminhos para que as pessoas aqui possam pensar e refletir sobre o que é o capitalismo, sobre o que é a nossa vida e sobre qual pode ser e qual deve ser nosso horizonte de transformação. Obrigado. Eu vou até usar uma frase da Elba Ramalho que ela fala: só jogo flores. Porque é isso, acho que a gente aqui teve uma exposição brilhante de um rigor teórico-metodológico desses dois grandes pesquisadores. Eu confesso que não acessei as duas obras, não li as obras, mas assim, com esse debate, com essa publicização, com esse cabedal de informações a respeito de um estudo denso e, sobretudo, de um debruçamento de ambos, né? Assim, eu fico encantada, Luiz Felipe, porque eu também atuei durante um tempo no sistema de justiça, embora não seja formada em direito, mas atuei na área sócio-jurídica, que a gente chama, né? No caso, no serviço social. E, para mim, assim, é um privilégio mesmo ter uma parceria dessa no âmbito, né, jurídico, digamos assim, porque nós somos carentes, né, de pensar o marxismo no campo jurídico. Então, assim, para mim, assim, é uma honra e um privilégio estar vendo esse trabalho, estar vendo a divulgação desse trabalho e, sobretudo, vendo a exposição desses grandes pesquisadores aqui. Não sei se vamos abrir para alguma pergunta a respeito. Em princípio não estava previsto, mas se você quiser... Sim, alguém tem alguma questão? Acredito que não, assim, na verdade, sim. Fala assim, microfone mesmo. Isso. Já que a mesa
é constituída também de advogado, e você que acabou de relatar que trabalhou também na área sócio-jurídica, eu testemunhei, e como está sendo gravado, eu quero que fique isto relatado para... Antes de chegar aqui, eu compareci na Avenida Almirante Barroso. Lá funcionava, tomei conhecimento agora, funcionava o Centro de Estudo e Pesquisa em Direito, CEPAD, não é CEPAL não, CEPAD. E, tempos atrás, hoje, sexta-feira, naquela época, uma sexta-feira, por volta, eu acredito dessa hora, mais ou menos, e o professor de Direito Penal, Paulo Ramalho, criminalista, defensor público, advogado. Collor tinha decretado o confisco da caderneta de poupança. Paulo Ramalho invocado pra caramba, né? Aí Paulo Ramalho desce a cavalo, ele desce a escada, a Avenida Almirante Barroso, do CEPAD. Aí eu brinquei, ei Paulo Ramalho, como segurou a tua grana da caderneta? É, realmente. Aí ele falou, ele virou, fez assim, ó, descendo direção. Vocês vão ver o que ele vai fazer. Eu sou testemunho, realmente. E vocês, a turma, está aí para ver o que aconteceu. Mas, então, ele é uma pessoa que eu acredito que vocês deveriam convidá-lo. Acredito que ele não negará. Eu não tenho visto para comparecer, para participar dos debates. Né? É isso aí. Eu quero agradecer a vocês, agradecer o pessoal da Rural, né? Eu também estudei na Rural, fiz ciências contábeis na Rural, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, né? Os ruralistas são sempre marcando presença. Eu quero agradecer a vocês, uma boa noite, fique com Deus, um beijo no coração de vocês. Obrigada, boa noite, obrigada pela sua contribuição. Então, assim, finalizamos aqui. Agora, para quem tiver então interesse e quiser conversar com os autores e pesquisadores, fiquem à vontade. Aproveito para agradecer, enfim, todas que ficaram até o fechamento desse evento. Foram 3 turnos, né? E agradecer também os laboratórios envolvidos na programação, enfim, pensando esse evento. Carlos Eduardo Martins disse anteriormente, né, que não é fácil organizar um evento desse. De fato, não é fácil pela conjuntura e pelas situações, mas também é muito gratificante ver que chegamos, né, finalizamos o evento. Então, salva de palmas para o pessoal. Um ato de resistência da academia, dos laboratórios, tendo em vista cortes aí, ameaças constantes desse governo de cortes em verbas de pesquisa, extensão, enfim. Então, mais uma vez reafirmo e agradeço o trabalho dos alunos, né, porque foram vocês também que fizeram todo esse movimento de organização, enfim, de recepção, enfim. E é isso, então, salve todos vocês e agradeço mais uma vez a participação aqui do Luiz Felipe e do professor Matias, né? Professor Luiz Felipe. Muito obrigada. Thank you.